as paisagens, a história e a cultura de cada região ao longo do corredor bioceânico vão contribuir para o crescimento do setor turístico dos 4 países por onde passa a rota. O mapeamento desses pontos está sendo realizado a partir da cidade de Porto Murtinho e as estratégias poderão ser aplicadas em outras regiões. A pesquisa na área do turismo é desenvolvida pela professora Débora Fittipaldi Gonçalves, que é coordenadora do curso de turismo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Possui graduação em turismo, licenciatura em pedagogia, especialização em metodologia do ensino superior, mestrado e doutorado em desenvolvimento regional, com período sanduíche na Universidade de Barcelona. Olá, eu sou a professora Débora. Tenho como uma pesquisa o título Porto Murtinho, possibilidades de implantação de turismo de experiência, inovação e competitividade no corredor bioceânico. O objetivo deste projeto é mapear os atrativos turísticos em Porto Murtinho, com vistas às possibilidades de implantação de um novo segmento, o turismo de experiência, com um olhar para a inovação e competitividade para e com o corredor bioceânico. Neste sentido, nosso objetivo é caracterizar o corredor bioceânico em vista à construção dos processos de desenvolvimento de caráter histórico e atual no âmbito do turismo. Também, seguindo esta premissa, nós vamos identificar quais são os aspectos e elementos dos processos na perspectiva do turismo de experiência, além de apresentar possibilidades de contribuição para o turismo de experiência, com um olhar na inovação e na competitividade. Turismo de experiência é um convite e um desafio. O que vem a ser a experiência? A experiência, ela é sensorial, ela é a base de tudo. É o saber agir, fazer, é o saber saber. É por meio dessa experiência sensorial que se tem o primeiro conceito de uma realidade. As experiências, elas estão ligadas aos nossos sentidos, às nossas sensações. Elas são pontuais e ocorrem de formas individuais, assim são chamadas de percepções. O turismo de experiência, ele permite que haja construção nos dois sentidos, o de viajar e o de se sentir, o de se conhecer, porque ele proporciona experimentações, vivências, sensações, desde que este turista, ele se permita a viver essas sensações. Por isso, o turismo de experiência, ele pode ocorrer em qualquer local e espaço, e a qualquer tempo, desde que você, enquanto turista, se permita. A experiência sensorial, ele recebe os sentidos e repete pela memória, ou seja, a experiência, ela está ligada à nossa memória. E por isso que trazemos valores, conhecimentos, aprendizados, novas descobertas, novas sensações e, consequentemente, a uma transformação. O turismo de experiência é um segmento ainda pouco explorado no nosso país, porém, ele já é muito vivenciado, porque a experiência no turismo está interligada a uma visão de consumo junto com as sensações, com as suas memórias. Portanto, a pessoa, ela trabalha de forma intangível, assim como o turismo, que é um produto intangível, e intransferível. Ele é único, porque cada pessoa tem as suas sensações, as suas transformações e as suas memórias. Portanto, ela vive as suas experiências. Vamos lá. Vamos diferenciar um pouquinho o turismo tradicional do turismo de experiência, para que possamos entender melhor essa conceituação. No turismo tradicional, se baseia em destinos e atividades. O turismo de experiência também. O turismo tradicional, ele propõe objetivos de viagem, o que fazer, onde fazer. Agora, já no turismo de experiência, ele propõe motivos para uma viagem, para que fazer.
né? Para que fazer determinada atividade em determinado lugar? No turismo tradicional, as atividades e serviços são padronizados. Cada turista tem a mesma coisa. Já no turismo de experiência, elas são únicas e pessoais. Cada viajante tem o seu. Cada viajante leva a sua memória. No turismo tradicional, as atividades são criadas por um prestador de serviços e intervenção do turista. Já no turismo de experiência, as experiências são criadas com interação do viajante, com as atividades que as pessoas que ele mesmo acompanha. É o saber fazer, é o acompanhar uma comunidade, é o acompanhar um grupo de pessoas locais. No turismo tradicional, o turista e o destino se dá no processo de intercâmbio, prestação de serviço pura e simples. Já no turismo de experiência, o turista e o destino se dá no processo transformacional, pois ambas se enriquecem, ambas se trocam experiências, ambas se reconectam em si. No turismo tradicional, os grupos geralmente são acompanhados por guias de turismo. Já na experiência, eles são chamados de facilitadores, porque quem vai fazer essa experiência é você. Então, os guias apenas facilitam a sua vivência e a sua experiência. No turismo tradicional, sente-se que se dá passagem pelo lugar, ele se identifica como um simples passageiro. Já no turista de experiência, ele faz parte do local. No turismo tradicional, a viagem tem um efeito normalmente passageiro. Você foi, sentiu e pronto, e acabou. Já no turismo de experiência, ela tem um efeito perdurável. Você fica rememorando isso por um longo tempo. No tradicional, o mesmo destino ou atividade se vive de maneira similar. Já na experiência, ela é vivida sempre de uma maneira diferente, por isso que cada qual tem a sua. Portanto, este turista de experiência, ele é mais participativo, ele é protagonista das suas ações, ele deixa de ser um mero espectador observador. Ele começa a entrar nesta comunidade, a participar, a conhecer os causos, os ritos, as lendas, os mitos, a cultura local em si. Com isso também passa por um processo transformacional, valorizando na preservação dos seus bens naturais, materiais e culturais, onde o encontro dessas culturas entre os sujeitos envolvidos há um intercâmbio de informações. Portanto, o turismo de experiência está interligado com as vivências, com as percepções, lógico, com as emoções que este turista vivencia, né? Portanto, é um novo olhar para a comunidade, para os seus impactos e também para o mercado de forma econômica. Quais são os destaques para o turismo de experiência? Qualidade na sua visitação. E isso nós já, de uma forma prévia, podemos perceber que o turista em Porto Murtinho consegue. Entrosamento com uma comunidade local. Noções de valores que lhe serão agregadas. Conhecimento que será adquirido. Respostas interiores, muitas vezes, esse turista procura, né? Ele busca por sensações, por emoções, por uma transformação sobre o mundo, né? Do seu mundo em si. Portanto, o turismo de experiência, ele é acolhedor e acompanha as atividades que vão ser realizadas na sua forma de ser, de viver e que são determinantes no processo, em todo o seu processo, na condução desse processo, desta viagem. E o turista de experiência, ele começa a viajar muito tempo antes de estar no local, pelo fato da investigação da cultura, o envolvimento, a ansiedade, o desejo por conhecer novas localidades, com os novos olhares e permitindo as sensações. E reconhecendo essas sensações no próprio corpo, né? E nas suas próprias memórias afetivas.
O grau de interação entre qualidade e o serviço oferecido, ele é um pouco maior. Porém, ele tem a sensação de pertencimento ao local, às pessoas, às comunidades. Por isso, em Porto Murtinho, é muito fácil sentir isso, esse pertencimento à comunidade. Atento e vinculada a essas territorialidades, se percebe a cultura e os desafios a quais são colocados nas questões do seu bem receber. O turismo de experiência, ele desafia e oportuniza mudanças de paradigmas na nossa sociedade, pela vivência que nós passamos. Sendo assim, esta pesquisa, ela vai perpassar alguns passos de investigação, como, por exemplo, levantamento de dados, informações, uma pesquisa mais teórica, bibliográfica, conceitual, um levantamento dos atrativos, quais são os equipamentos turísticos que tem na localidade, levantamento dos produtos e oferta para o turismo, diagnóstico inicial para o turismo de experiência, para entender melhor esta comunidade, para saber o que ofertar a esta comunidade pode ofertar para este turista. Nós, enquanto projeto, faremos uma proposição de um modelo de análise de um turismo de experiência a partir dessas concepções teóricas, né, e com uma conversa com a comunidade local, por meio de entrevistas, bem um bate-papo também, entrevistas semi-estruturadas, para que a gente possa escutar essa comunidade. Sendo assim, ele pode ser um modelo replicado em toda a rota, porém, ele deve ser adequado para cada comunidade. Seguindo o nosso projeto, nós temos até o presente momento alguns resultados parciais, né? Ainda em levantamento bibliográfico, bibliométrico, devido à pandemia, nós estamos impossibilitados de ir a campo. Porém, já está presente, de acordo com o levantamento realizado, possibilidades de implantação do turismo de experiência. Claro, ainda temos que ir a campo para confirmar isso, né? E no decorrer do projeto, faremos todo este cruzamento de informações. Neste sentido, vamos convidar a acadêmica Kaliane para apresentar os resultados parciais dessa pesquisa. Olá, meu nome é Kaliane Gastaldo, sou pesquisadora do eixo de turismo do projeto multidisciplinar do Corredor Bioceânico. Como anteriormente relatado pela professora Débora, nosso eixo busca entender quais as possibilidades de implementação do turismo de experiência e competitividade, e como esse segmento colabora na rota, e principalmente em Porto Murtinho, que é o nosso maior foco. Nosso objetivo é de mapear os atrativos turísticos de Porto Murtinho, olhando para essa nova segmentação do mercado, que é o turismo de experiência, e como ele pode colaborar com a comunidade local de forma positiva. Anteriormente já explicado como funciona esse turismo de experiência, fica mais fácil de compreender a forma que a comunidade pode se aperfeiçoar e aproveitar os ambientes já existentes ou até mesmo criando novos. A comunidade local deve compreender que, de fato, a forma que eles vivem, suas crenças, artes, costumes, os hábitos, a forma como trabalham, conversam, isso é cultura. E é isso que o turista está em busca, desse diferente. Ele está em busca de sair do seu cotidiano, de ter uma nova experiência, e há muitas formas de se aproveitar isso. O cotidiano mesmo dos próprios moradores, que para eles podem ser algo comum, rotineiro, para o outro é o diferente, como a pesca. Em Porto Murtinho, existem mais de 230 espécies de peixes, inúmeras aves. Várias rotas podem ser criadas dentro de um mesmo corredor, como o Caminho dos Ipês, o Caminho da Fronteira, Bonito Serra da Bodoquena, que fomentam ainda mais essas localidades com seus atrativos. Já existem hotéis, restaurantes, que já estão voltando seu olhar a esta rota de forma mais nítida, nas redes, que colaboram ainda mais para a competitividade na região. Com o aumento do uso das redes sociais, elas vêm ganhando um grande espaço no cotidiano e a escolha do destino é afetada por essas redes. Alguns moradores da cidade já vêm utilizando esses meios, como o Instagram,
tanto para quem só está de passagem na cidade e precisa saber onde se encontra hospedagem e alimentação, quanto para quem quer conhecer a cidade e os atrativos. Porém, há uma necessidade de organização dos meios de hospedagem, alimentação e turismo, para que em sua procura inicial nas redes já se consiga encontrar as informações necessárias. Muitas cidades formam redes hoteleiras, redes de alimentação, para promover a cidade, utilizando o marketing para explorar e criar os valores a esses locais. O nosso próximo passo de pesquisa é fazer um inventário de tudo que se tem na cidade: hotéis, restaurantes, atrativos, tudo que pode ser oferecido e melhorado para atender essa segmentação, o que torna ainda mais forte, pois esse período pós-pandemia, os turistas vêm em busca da experiência, eles têm sede de cultura. Por isso a necessidade de se aperfeiçoar, investir, melhorar o bem receber, aproveitando a cultura local. Com uma capacitação, vai haver uma melhor experiência a ser ofertada a quem vem e, consequentemente, gerando bons resultados para os próximos turistas. Esperamos que a apresentação dessas informações possam contribuir para um planejamento inicial do setor turístico e da população.